Há quem diga que eu sou a louca da defumação. Oi, eu sou a Carol e no vídeo de hoje vim falar um pouquinho sobre a importância da defumação e por que que eu tenho essa mania de defumar tanto, né? Essa mania, ela veio da Mariazinha da Calunga, que é a minha mirim. Mariazinha da Calunga pequena, ela já deixou bem claro. A Mariazinha, ela é uma mirim que trabalha muito com a linha da cura, a linha da magia, a linha da justiça. E a Mariazinha, ela gosta muito de trabalhar com defumação. Conforme eu fui conhecendo a Mariazinha, eu fui percebendo que a gente tinha muita coisa em comum. E eu fui percebendo que a nossa conexão, ela se voltava muito às defumações. Então, toda vez que eu defumava, eu sentia que ela estava do meu lado. Então, eu acabei criando muito esse costume de defumar a casa quase todo dia, ou o dia inteiro, às vezes. O Christian fica louco comigo, porque às vezes ele chega em casa e a casa está extremamente esfumaçada, assim. Porque eu me tornei a louca da defumação. Simplesmente eu amo defumar. Quando eu conheci a Mariazinha, no começo eu não entendia quem era a Mariazinha, porque ela sempre foi diferente. Os achumirim do terreiro sempre foram meio encapetados, né? Parecia um diabinho. E a Mariazinha, ela era, sei lá, meio quieta, meio na dela, e eu me perguntava, será que ela não vai ser um diabinho também? E ela sempre tá dela, né? Aí ela começou aos poucos a botar a asinha pra fora. Então ela pediu a capa dela, e aí o Christian comprou um chifrinho pra ela e ela amou. Aí eu colei o chifrinho na capinha dela. Aí, de repente, ela falou que queria trabalhar com determinadas ervas, do nada, assim. Ela falou, eu quero essa. E eu falei, Jesus, como que eu vou encontrar todas essas ervas? Inclusive, tinha ervas que não tinha nem pra comprar, que você tinha que se enfiar no meio do mato pra catar. E aí, eu não entendia por que disso, né? E eu comecei a questionar ela, pra quê? Qual a necessidade? E aos poucos ela foi me explicando que a defumação, cada defumação tem um trabalho, tem uma importância. Então, dependendo do atendimento que ela tá fazendo, ela precisa de determinadas ervas para fazer uma limpeza, para tirar as larvas espirituais, para fazer o expurgo, para fazer a reenergização, para trazer mais energia de amor. E o trabalho dela é baseado na defumação. Ela usa outras coisas, ela faz um monte de mandinga, ela faz um monte de magia, mas ela gosta da defumação. E aí, para agradar a menina, eu decidi que eu ia fazer um caldeirãozinho para ela. E aí eu encontrei uma panelinha velha que eu tinha aqui em casa, coisinha mais fofa. E dei pra ela, e desse dia em diante se tornou o caldeirão dela e se tornou, assim, o nosso contato. Então toda vez que eu defumo, eu tô juntinho dela. E aí, desde que ela começou a pedir essas ervas, teve uma que ela me pediu em específico que eu nem sabia que existia, que é o tal do cipreste. É aí que eu digo pra vocês que eu sei que a espiritualidade existe na minha vida, porque eu nunca tinha ouvido falar de cipreste. Eu nem sei, hoje eu sei, né? Mas eu nem sabia o que é isso, o que é cipreste. Eu fui na loja de macumba perguntar, porque eu achei que comprava na loja de macumba. E a mulher falou: não, isso daí você tem que encontrar no meio do mato. Eu falei: mas o que é esse cipreste? Aí ela me explicou. E beleza, foi eu lá, a louca, procurar o cipreste. Falei pra Mariazinha, ó, o negócio é o seguinte, se você quer o cipreste, você vai me ajudar a encontrar, porque eu não vou me enfiar no meio dos matos pra encontrar essa planta pra você. Eu não sou louca, né? Vai saber, tipo, me enfio no meio dos matos e se eu não conseguir voltar? Nunca se sabe, né? E aí, beleza. Aí um dia a gente tava indo pra uma gíria, que eu acho que era uma gira de Exu. Aí um dia a gente tava indo pra uma gira de Exu e a Mariazinha tava no meu pé. Eu quero cipreste, quero cipreste, quero cipreste, quero cipreste. Você sabe como criança, né? Como criança é. Criança fica na sua cabeça. E eu falei assim, tá bom, eu vou procurar esse cipreste, mas a senhorita me ajuda a encontrar ele. E a gente andando de carro, né? De repente eu vejo no quintal de uma mulher uma árvore gigante. O cipreste, pra quem não conhece, é um cipreste italiano. Ele é tipo uma árvore de Natal compridona, assim, gigantesca. Tava dentro do quintal da mulher. E aí, tipo, como que eu vou pedir pra mulher me entregar esse cipreste, né? Pois fui lá, bati palma, a mulher apareceu, né? Eu tava toda de preto. Eu não tava com saia de macumba, mas eu tava toda de preto. E aí a mulher olhou pra mim, assim, de cima e embaixo e tal. Aí eu falei assim, moça, então, eu queria saber se você me daria um galho dessa árvore pra me fazer... Eu vou fazer um negócio com ela.
Tipo assim, eu não expliquei que era brava macumba, né? Mas. E a mulher olhou pra mim assim, ela falou: Você quer um galho da árvore? Eu falei: eu quero um galho da árvore. E aí a mulher arrancou um galho gigantesco da árvore e foi assim que eu e a Mariazinha se aproximou de verdade. Porque foi aí que eu descobri a importância real das ervas. Hoje eu sempre tenho cipreste na minha casa. Toda vez que eu vejo que tá acabando, eu como em algum lugar e pego. Inclusive, hoje eu descobri que tem cipreste pra todo quanto é lugar. Onde você vai tem cipreste. Pelo menos onde eu moro, toda casa tem cipreste. Agora que eu sei onde tem em todo lugar. E toda vez que a gente vai fazer o trabalho com a Mariazinha, ela pede o elemento principal, que é o cipreste. Ao longo do tempo que eu fui trabalhando com ela, essa menina é muito esperta. Cuidado. Se vocês quiserem saber como é um cipreste, pesquisa no Google que vai aparecer na hora pra vocês. É uma árvore de Natal gigante. Depois que eu achei esse cipreste, a Mariazinha começou a trabalhar com ele e eu sempre me perguntava, mas por que a senhorita quer tanto o cipreste? Porque ela pode usar casca de cebola, pode usar casca de alho, pode usar camomila, pode usar um monte de coisa. Por que tem que ser o cipreste? A gente sempre debatia sobre isso. É o cipreste e a calêndula que ela gosta. A Mariazinha me explicou que o cipreste, além dele ter umas propriedades para cura física, que ele pode ser tomado como chá, que honestamente eu nunca tomei, não tenho coragem não, né? Ele também tem uma propriedade espiritual muito importante. Então, quando você está fazendo a queima do cipreste, ele passa a auxiliar na conexão espiritual. E como a Mariazinha ela trabalha com abertura de portais, então quando ela me explicou o porquê da base do cipreste, eu consegui entender como funciona o trabalho dela. Porque quando a gente tá incorporado, não sei vocês, mas eu não costumo entender muito o que tá acontecendo. Eu fico boiando e daí depois eles me explicam. Porque se eles ficarem me falando o que tá acontecendo, em vez de eu me concentrar para que a entidade faça o trabalho dela, eu fico perdida nos meus pensamentos e me distraio e atrapalha totalmente o trabalho deles. Então, geralmente fica uma TV desligada aqui na minha cabeça. E depois que eu conheci a Mariazinha, que a gente foi tendo mais contato, que a gente foi virando quase que melhores amigas, eu passei a aderir o uso da defumação dentro de casa. E hoje eu sinto que quando eu tô muito carregada, quando eu não tô bem, ou eu faço um banho de ervas, ou eu faço a defumação, que na minha opinião, pra mim, é mais eficaz. Eu coloco o cipreste, coloco a casca de alho, cebola e tudo que tem direito e defumo a casa inteira, respira aquela defumação e eu fico bem. Uma curiosidade muito legal sobre o cipreste é que o cipreste, para você poder usar para defumar, você tem que esperar ele secar, senão ele não pega fogo de jeito nenhum. Porém, como a erva é da Mariazinha, mesmo que o cipreste esteja molhado, que é tipo assim, você acabou de arrancar do galho, ele ainda tá fresco, ele não tá seco, não está seco ainda. Mesmo que ele ainda esteja molhado, a Mariazinha consegue colocar fogo nessa planta. Eu também não entendo. Assim, a espiritualidade, ela tem umas coisas que eu não compreendo. E é fascinante, porque a gente descobre coisas que a gente não imaginava, assim. É por isso que muitas pessoas falam, mas isso daí é mentira, isso daí é invenção, isso daí não é real. E eu fico, tipo, coitado deles, eles não sabem do que eles estão falando. Porque tem tantas provas, existem tantas situações que comprovam a existência deles que não tem o que discordar, sabe? Eu acho que só quem vivencia a espiritualidade sabe que ela é real. Porque tem gente que frequenta, mas ela não vivencia. Eu realmente vivencio. Eu converso com eles quase que o dia inteiro. Às vezes a gente fica meses sem conversar, mas quando a gente volta a conversar, é quase que 24 horas. Não tô falando com a Mariazinha, tô falando com a Dona Sete Encruzilhadas, ou tô falando com a Dona Sete Navalhas, ou tô falando com a avó, ou tô falando com a Dona Jurema. Geralmente é essas que falam comigo. Mas assim, com base em tudo isso que eu falei pra vocês, eu reforço a importância da defumação. Porque a defumação, ela não só tira as larvas espirituais e tira a sujeira que tá no ambiente, porque quando a gente tá emanando muito pensamento ruim, ou quando pessoas estão emanando pensamentos ruins sobre nós, ou quando a gente recebe uma visita de pessoas muito carregadas, o nosso ambiente, ele fica carregado, ele fica com larvas espirituais, ele fica com sujeiras espirituais, fica... Por exemplo, o obsessor, ele vai gostar de estar aqui porque tá muito sujo, tá muito carregado, tá do jeitinho que ele gosta. E a defumação, ela ajuda a manter essas coisas com distância da gente.
Então, dependendo da erva que você usa, ela te ajuda a fazer desobsessão, ela te ajuda a tirar as larvas espirituais, ela te ajuda a trazer mais amor próprio, te ajuda a manter o equilíbrio no ambiente. E é muito importante que as pessoas criem esse hábito, porque os macumbeiros de hoje em dia, pelo menos os que eu conheço, eles mal tomam uns banhos de erva, quanto mais fazem as defumações. E a defumação é uma coisa extremamente importante. Por isso que quando você vai na gira, sabe quando você vai na gira? E aí uma das primeiras coisas que eles fazem é defumar? Não sei se vocês já perceberam, mas na igreja católica eles também defumam. Porque é uma coisa importante. Se duas religiões fazem exatamente a mesma coisa, será que não é de pensar, olha, talvez isso seja importante fazer em casa? Porque defumação não é só para o terreiro. Quando eles fazem a defumação no terreiro, eles estão preparando o ambiente para que energias ruins não entrem no terreiro. Pode acontecer de entrar? Pode, mas a possibilidade é menor. Então, a defumação é para limpar o teu corpo, para te deixar mais energizado, para deixar mais limpo. E aí você só faz a defumação no terreiro. Chega em casa, se carrega tudo de novo. Aí não adianta. Então é importante criar o hábito de defumar no terreiro, mas defumar em casa também. Defuma o seu carro, defuma essa casa, defuma tudo que você possa defumar para que o ambiente que você esteja não fique carregado. Para que quando você entre na sua casa, você não sinta aquela dor insuportável no pescoço, aquele peso no ombro, aquela dor de cabeça que você não sabe de onde que é. Você já tomou um monte de remédio, não melhora. Então, gente, pelo amor de Deus, vamos nos preocupar em defumar. Vamos aderir a essa rotina e fazer o bem para nós, porque nós estamos cuidando de nós mesmos. A defumação é para cuidar da nossa vida. E isso é um recado da Mariazinha. Mariazinha passa para mim isso o tempo todo. Às vezes eu esqueço ela na minha orelha. E quem sabe, tem muita gente que me pergunta, como que eu faço para ter mais conexão com a entidade? Será que não é isso que tá faltando? Será que não tá faltando você defumar a sua casa? Porque você tá num lugar extremamente carregado. Você não tem tanto desenvolvimento mediúnico. Sua cabeça tá, assim, toda perdida. Você não sabe se quem tá falando com você é o seu guia ou se é um egum. Aí você defuma a casa, a probabilidade do egum ir embora é maior. A probabilidade de você estar em equilíbrio é maior. Se vocês gostaram do vídeo, não esqueçam de curtir. Comentem aqui embaixo se vocês costumam fazer a defumação em casa, se vocês tiveram alguma entidade maluca igual a minha que exigia alguma coisa. E comentem aqui embaixo o nome do mirim de vocês e se vocês têm alguma dúvida. É isso aí. E não se esqueçam de se inscrever no canal e ativar o sininho para continuar recebendo as notificações. Eu vou ver se eu consigo trazer mais ideias engraçadas como essa para que vocês percebam que a macumba ela não tá só dentro do terreiro, ela tá em casa também. A gente também vive a macumba em casa, a gente também presencia. O desenvolvimento mediúnico, ele é 1/3 dentro do terreiro, porque a maior parte é na sua vida. Mas é isso, chega. Tô falando demais. Um beijo. Até o próximo vídeo.